Terceiro vídeo, dando prosseguimento. Embora as relações sólidas sejam construídas mais rapidamente quando ambos, marido e esposa, aceitam a prática das leis de Deus. Sem dúvida, Deus espera que cada um de nós responda a Ele, independente da circunstância do nosso casamento. Tiago, capítulo 4, verso 17, mesmo quando apenas um dos cônjuges entrega sua vida a Deus e suas normas, isso abre a porta da bênção de Deus para ambos os parceiros. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 13 e 14, um exemplo positivo da obediência piedosa a Deus pelo marido, pela esposa, pode influenciar o outro em querer agradar a Deus. 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 e 4. Uma pessoa pode fazer a diferença. Vejamos alguns princípios bíblicos que, quando seguidos, fazem o casamento dar certo. Um compromisso por toda a vida. No início do livro de Gênesis, Deus nos diz que, corretamente, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua esposa. E eles se tornarão uma só carne. Gênesis capítulo 2, verso 24. Se unirá à sua mulher. A palavra hebraica traduzida por unir-se é dabag, que significa pegar-se, se unir, manter-se perto. Usada no hebraico moderno, no sentido de se afixar, aderir. Dabak produz a forma substantiva para cola e também para as ideias mais abstratas de devoção, lealdade. Unir-se, apegar-se. Quando o casal, marido e mulher, obedece aos mandamentos bíblicos de unir-se um ao outro, eles vão se aderir ou colar um ao outro, literalmente. Ter relações sexuais sendo uma só carne faz parte do compromisso com o outro no casamento. Esse compromisso inclui a fidelidade, a confiança, o caráter para agir corretamente quando sob pressão ou tentação. No entanto, muitas vezes as pessoas se envolvem com o sexo sem compromisso. Uma das contradições desse princípio fundamental para o casamento bem-sucedido. Quando duas pessoas trocam votos no casamento, elas fazem um compromisso vitalício, até que a morte os separe. Biblicamente falando, é uma aliança. Malaquias capítulo 2, verso 14, uma promessa solene a Deus, a um companheiro para ser fiel. Lembre-se bem, promessa a Deus e a um companheiro para ser fiel. Deus sempre está envolvido. Esse compromisso não deve ser encarado com superficialidade ou mantido somente quando se deseja. Precisamos entender que nossos sentimentos podem nos enganar. Deus não se agrada com apenas lampejos ocasionais de lealdade e obediência a Ele, sempre que for conveniente a nós. Da mesma forma, a pessoa que deseja um bom casamento nunca deve ser com transitoriedade a pessoa com quem se comprometerá. Os bons relacionamentos são perduráveis, confiáveis e comprometidos mesmo em circunstâncias difíceis. Quando duas pessoas se comprometem a seguir a Deus e suas instruções dentro do seu casamento, estão dando os primeiros passos para uma relação feliz e duradoura. O que é o amor? Amar, ser amado, é uma das experiências mais emocionantes que uma pessoa pode desfrutar. Os escritores, os poetas antigos e modernos falam do poder, da emoção do amor romântico. Contudo, a Bíblia revela que o amor, no seu sentido mais amplo, é uma escolha. O amor é algo que escolhemos fazer. Deus diz aos maridos que devem amar suas esposas. Efésios capítulo 5, verso 25 e 28.
Colossenses capítulo 3, verso 19. E não apenas se lhe apetecem, por falta desse entendimento fundamental. Tragicamente, muitos casais acreditam que não têm controle sobre seus sentimentos e chegam a concluir que o amor aparece ou desaparece como num passe de mágica. Por isso, muitos têm sofrido e ainda acabado com o relacionamento por causa das dificuldades que poderiam ter sido resolvidas. É uma bela explicação do amor de Deus que espera de nós. O apóstolo Paulo descreve a natureza e as qualidades desse amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata e não procura seus interesses, não se ira facilmente, não se guarda rancor. O amor não se alega com injustiça, mas se alega com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 e 8. O amor é muito mais do que uma emoção vaga ou uma atração física. Praticar o amor verdadeiro exige uma escolha consciente e determinação. O amor genuíno consegue demonstrar bondade e paciência diante do sofrimento. Não retribui o mal com o mal. Romanos capítulo 12, verso 17. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 15. As pessoas que vivem esse tempo de amor seguem o exemplo próprio de Deus, que é benigno até para com os ingratos e maus. Lucas capítulo 6, verso 35. Esse amor é pleno e completo. É o amor que Deus espera que os maridos demonstrem às suas esposas. É o fundamento da liderança piedosa. Sem ele, os maridos não podem cumprir corretamente com a atitude de liderança que Deus espera deles dentro do casamento. Efésios capítulo 5, verso 23. Quando o marido demonstra o amor divino, toda a família é beneficiada. Sua esposa e filhos se sentem seguros. Quando eles sabem que são respeitados e amados, torna-se muito mais fácil para eles respeitá-lo como líder de família. Os maridos precisam entender que, embora Deus tenha lhes dado a responsabilidade de cuidar da família, a sua posição de liderança deve ser usada apenas para o bem da família. Ela nunca deve ser usada por razões egoístas. Esse tipo de liderança vem do entendimento de que, antes de tudo, o marido também está sob a autoridade de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. Como historicamente os maridos não têm correspondido às expectativas de Deus, alguns concluem que a posição de liderança dentro de um pai, dentro de uma família, é nociva e fora de moda. O verdadeiro problema, no entanto, é que os maridos negligenciam ou rejeitam as linhas do caráter de santidade, não se utilizando do modelo de Deus em suas famílias. Se aceitarmos as instruções de Deus, devemos aceitar o seu ensinamento sobre o modelo de casamento. Deus põe essa grande responsabilidade nos ombros do marido, ou seja, guiar suas esposas e filhos com gentileza e amabilidade. Deus não lhe dá nenhuma autoridade para usar sua posição com aspereza ou egoísmo, nem lhe dá o direito de negligenciar o bem-estar de sua família. A humildade, o oposto do orgulho e arrogância, é essencial na liderança piedosa. Em uma comovente carta a Tito, Paulo explicou que a estrutura de Deus para a família é o ensinamento bíblico fundamental. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis e sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantes, que sejam sérias em seu proceder, a fim de instruírem os jovens recém-casados, amarem aos seus maridos e seus filhos, e serem sensatas e honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada.
Tito capítulo 2, verso 2 e 15. Capítulo 2, verso 1 e 5. Respeito, a chave para um casamento feliz. Deus colocou o marido em um papel de liderança na família, mas Ele espera que os homens e mulheres pratiquem o respeito e o amor bíblico. Efésios capítulo 5, verso 21. Além de explicar para o marido como deve amar suas esposas, Efésios capítulo 5, verso 25 e 33, Paulo dá instruções específicas para as mulheres. Vós, mulheres, sujeitáveis ao vosso marido, como o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim, como a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres também, sejam tudo sujeito ao seu marido. O reconhecimento despedido pela esposa ao seu marido no papel de liderança é um ingrediente vital no modelo divino para o casamento. Isso não significa que o marido deve sempre tomar todas as decisões. Muitos casais bem-sucedidos dividem a responsabilidade doméstica, trabalhando junto de acordo com os seus respectivos interesses e pontos fortes. Em um casamento amoroso, ambos os parceiros devem discutir as principais decisões e prioridades. Então, de acordo com o modelo bíblico, seu marido decidir a ter decisão final de todos os membros das famílias. Uma decisão final, todos os membros da família devem respeitar. Mas há momentos em que o marido sabiamente deve ceder às esposas, deve ceder às preferências de suas esposas e filhos, só porque ele tem direito de tomar as decisões na família, não significa que seja sempre o melhor que ele tome essa decisão. Muitas decisões são uma questão de preferência, e preferência é uma questão individual. Um marido e pai amoroso deve ser sensível aos desejos e preferências de cada membro da família, desde que não viole os padrões divinos e familiares. Nenhum marido pode administrar com sucesso a sua casa, a menos que sua esposa coopere e respeite a posição de liderança que Deus lhe deu. Sem essa decisão consciente de esperança, consciente de obedecer à instrução de Deus, ela vai usurpar o seu papel de liderança na família, ou o marido ou a mulher estarão constantemente em conflito. Paulo exorta as mulheres a respeitar seu marido. A atitude de ambos, marido e esposa, é a chave para tornar o modelo bíblico de casamento uma experiência prazerosa. Como o amor ou respeito também implica em fazer uma escolha, nós podemos escolher respeitar as pessoas pelas qualidades positivas ou desprezá-las pelas características que não gostamos. A melhor época para uma avaliação crítica é antes do casamento. Depois do casamento, os cônjuges precisam se concentrar no respeito mútuo. Seja misericordioso ante as imperfeições, exalte abundantemente as boas qualidades. Um estadista americano, com sabedoria e humor, encarava situações dessa forma. Mantenha os olhos abertos antes do casamento, pois depois estarão fechados. Conflitos de comunicação. Os pesquisadores descobriram que a forma de comunicar entre duas pessoas reflete o estado do seu relacionamento. Uma comunicação animada e positiva indica um bom relacionamento, e críticas excessivas indicam um relacionamento problemático. Dependendo da circunstância, duas pequenas palavras, desculpe-me, pode ser tão eficaz quanto te amo. Alguns conselheiros matrimoniais dizem que os casais devem aprender a brigar de forma justa, não se preocupar com a quantidade de argumentos. Exponha todo o seu sentimento e fale tudo abertamente. Aconselham. Apesar de que a fraqueza pode ser saudável, brigar e discutir sobre cada discordância está provado não ser tão sábio. Um estudo com 691 casais indicou
Quanto mais os parceiros argumentam, independente do modo, quanto mais probabilidade tinham de se divorciar. O que é justo no amor e nas brigas, os conflitos diminuem o respeito e pode criar ressentimentos. Os argumentos podem se transformar em um catalisador para um divórcio. Quanto ao conflito de um relacionamento pode suportar, um método de avaliação que tem um acerto de 90% na previsão, mede um casamento que vai durar ou fracassar, baseia-se na quantidade dos comentários positivos contra comentários negativos entre cônjuges. Os pesquisadores descobriram que entre os recém-casados, os parceiros acabariam ficando juntos. Fizeram 5 ou menos comentários críticos, e cada 100 comentários sobre o outro, o recém-casado que mais tarde acabou se divorciando, tinham feito 10 ou mais comentários críticos a cada 100. Uma vez que não existe duas pessoas, ou até mesmo casais felizes que concordam em tudo, então aprender a resolver pacificamente as diferenças é muito importante para manter-se positivo, manter-se em respeito. Aqui estão alguns princípios que os casais devem seguir. Conversar sobre o assunto. Cada um deve expor suas crenças e preocupações de uma maneira gentil, sem levantar o tom de voz. Provérbios capítulo 15, verso 1. Recusar-se a falar sobre as dificuldades não resolve o problema. Aprender a expressar suas opiniões de uma maneira imparcial. Respeite as diferenças de seu cônjuge, visto que Deus criou a humanidade com todo tipo de personalidade. Precisamos apreciar esse ponto de vista diferente. Até mesmo as medidas que tomamos para cumprir as instruções de Deus pode variar de pessoa para pessoa. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 9. Buscar uma solução pelo método de ganha-ganha. Sempre que é possível buscar soluções para o problema que sejam aceitáveis para ambas as partes. Filipenses, capítulo 2, verso 4. Se possível, é melhor ter 2 vencedores, em vez de um vencedor e um perdedor. Devemos, às vezes, estar dispostos a ceder, desde que uma escolha ou atitude não esteja em conflito com a instrução de Deus. Mateus capítulo 5, verso 9. 1 Coríntios capítulo 6, verso 7. Paulo explicou maravilhosamente esse princípio. Não atende a cada um para que é propriamente seu, mas cada qual também que é dos outros. De sorte que haja em vós mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 4 e 5. Perdoar. Todo mundo comete erros. Perdoe para que Deus e seu cônjuge estejam inclinados a perdoá-lo também. Mateus capítulo 6, verso 15. Lucas capítulo 6, verso 37. Dê um passo à frente. As ações muitas vezes acompanham o pensamento. Aproxime-se de seu parceiro no casamento com seu espírito de amor e perdão e peça a Deus para dar-lhe novamente uma atitude correta. Salmo capítulo 5, Salmo capítulo 51, verso 10. Em vez de deixar suas emoções negativas o governar, esteja determinado a tratar de seu cônjuge com respeito. Segundo Coríntios capítulo 10, verso 5. Muitas vezes as emoções vão coincidir com suas ações. Buscar ajuda. Você já fez tudo o que sabia fazer e ainda assim continua brigando? Procure ajuda profissional competente. Ambos, você e seu cônjuge, podem estar cometendo erros que nenhum dos dois reconheça, mas que um conselheiro pode discernir isso. Isso é salutar, pois pessoas maduras não têm medo de procurar ajuda quando precisa. Provérbios capítulo 4, verso 7, capítulo 11, verso 14. O valor do trabalho e equipe. Deus quer que os casais trabalhem, vivem e se desenvolvam em harmonia, em vez de travar uma guerra dos sexos, que a filosofia moderna muitas vezes incentivam.
Deus ensina os maridos e as esposas a trabalharem juntos com uma equipe. Igualmente vós, maridos, coabitai com as esposas, com entendimento, dando honra à mulher, como um vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça e da vida, para que não sejam impedidos as vossas orações. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Trabalhando juntos, marido e esposas, pode realizar muito mais do que poderiam se trabalhasse de um modo independente. No primeiro século, Áquila e Priscila definiram um bom exemplo de equipe, de marido e mulher, dedicada a servir a Deus e seu povo. Juntos, eles trabalharam confeccionando tendas com o apóstolo Paulo, em Coríntio. Atos, capítulos 18, versos 2 e 3. Então viajavam com ele para a Síria, ajudaram Apolo a entender com mais exatidão o caminho de Deus, quando ele era novo na fé. Providenciaram um lugar de reunião para uma congregação da igreja em sua casa. 1 Coríntios capítulo 16, verso 19. Eles eram amados e respeitados. Observe o elogio de Paulo a eles. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Jesus Cristo, os quais pela vida expuseram a sua cabeça, o que não só lhes agradeço, mas também todas as igrejas e gentios. Romanos capítulo 16, verso 3 e 4. Esse casal viu um propósito maior para as suas vidas do que brigar sobre assuntos irrelevantes. Eles foram exemplos vivos de co-herdeiros da graça de vida. 1 Pedro capítulo 3, verso 3 e 7. Quando marido e esposas com amor se submetem às funções que Deus estabeleceu no casamento, eles aprendem a se submeter a Deus. Os relacionamentos íntimos e amorosos entre marido e as esposas nos ensinam muito sobre a relação de Cristo com a igreja. Efésios capítulo 5, verso 32. A aplicação dos princípios de Deus no casamento não apenas produz relacionamento feliz nessa vida, como também prover uma maior compreensão dos princípios divinos que durarão para toda a eternidade. Essa é a palavra que estamos transmitindo a vocês. Como está a nossa reciprocidade e fidelidade a Deus? Hein, fiéis à palavra, como é que está a nossa fidelidade a Deus? Saibam, portanto, que Deus, Ele é fiel, mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem. Deuteronômio capítulo 7, verso 9. Hoje é muito comum encontrarmos a expressão bíblica Deus é fiel. Em muitos lugares podemos ver que ela está presente nos adesivos de carros. Deus é fiel. Nas placas do comércio, na internet, até em cartões. Devo confessar que já pensei, será que essa palavra está verdadeiramente no coração das pessoas que a utilizam? Será? Deus é fiel. E nós? Nós somos verdadeiramente fiéis a Ele? Ou somos fiéis quando isso nos interessa? Às vezes pedimos tantas coisas a Deus. Pedimos casa própria, emprego, marido, esposa, caro, dom de pregar até, dom da sabedoria, riqueza, sucesso profissional, estudo, prosperidade, cura. Dessa forma, creio eu, que o dom da fidelidade será algo excelente, que não podemos deixar de colocar a nossa relação de pedidos ao nosso Deus Pai. Em Mateus capítulo 13, Jesus conta a parábola do semeador, ensinando-nos a importância de semear, ou seja, falar das boas novas do reino de Deus. Louvo a Deus por ter nos agraciado com o maravilhoso dom de escrever, porque através de nossos escritos, sobretudo os publicados nesse espaço, temos buscado
levar pregações de amor ao próximo, a salvação que se encontra em Cristo. Estamos felizes nessa caminhada celestial, de acordo com acerca da fidelidade com Deus. Podemos pedir a Deus em oração, ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo, que Ele nos dê a indispensável fidelidade. Orar ao Deus eterno, no nome de Jesus, e pedir a Ele que nos conceda o dom da fidelidade ao Senhor. Enfim, fiéis à palavra, eu finalizo aqui essa pregação com uma oração dirigida ao Pai, para que Ele nos dê paz, segurança. Meu Deus, conceda-me o maravilhoso dom de ser fiel, não somente na comunhão com o Senhor Jesus, mas também na leitura da palavra, na sua redentora palavra, em obediência ao seu sagrado mandamento. Nos permita que sejamos cristãos verdadeiros. Faça com que nós compreendamos que seus mandamentos não são um peso, um fardo para nossas vidas, e sim asas para a nossa liberdade. Por isso, Pai Santo, dai-nos o dom da fidelidade, para que possamos obedecer de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as minhas forças, e todos os seus sábios e justos ensinamentos. Pai, conceda-me o dom de ser fiel e dar crédito somente ao que está escrito na palavra do amor e a vida. Não deixe que eu dê crédito ao que os homens dizem. Por isso, eu lhe peço o dom da fidelidade, para que eu possa ouvir e obedecer somente o que Deus diz na sua Escritura, pois a sua palavra diz que desde o princípio o coração dos homens é enganoso, corrupto, e que nele só há rebeldia e ingratidão, engano, pecado e infidelidade. Pai Santo, conceda-nos ainda o dom de ser fiel a vós, não só com palavras, mas também com a vida e com as nossas ações e obras, principalmente no que diz a respeito aos nossos bens materiais. Faça de nós uma pessoa sincera e verdadeira, e coloque em nosso coração a sua caridade, o seu dom de ser fiel. Peço a vós que nos dê força no dia a dia, para realizarmos a sua obra, em nome de Jesus. Glória à divindade do Pai, glória à divindade do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Fiéis à palavra, vou continuar no segundo período da pregação sobre o casamento, a esposa, por conta de ser uma matéria muito extensa, no qual, às vezes, é até cansativo para os fiéis da palavra e as servas do Senhor absorverem. Desta feita, na próxima sexta-feira, darei sequência ao segundo período dessa palavra, em nome de Jesus. Glória à divindade do Pai, glória à divindade do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém? Saúdo vocês, minhas saudações com ósculo santo. Amém?